Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 8 de janeiro e eu sou o seu companheiro leitor, Ilsen Pereira. Nós estaremos lendo a partir do plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts, que você pode encontrar o PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível alcançar o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado mais uma vez por juntar-se a mim nesta jornada. Vamos abrir com uma oração antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Querido e soberano Deus, Pai, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará neste dia. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo hoje a Bíblia a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Gênesis, capítulo 21, 22, 23, Salmos, capítulo 8, Mateus, capítulo 4, versos 12 a 17 e o livro de Atos, capítulo 5, versos 1 a 16. Podemos já começar? Então vamos lá. Gênesis capítulo 21, o nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abrão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque seu filho, e disse Sara: Deus me deu um motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Agar no deserto. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o menino dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está.
Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Não obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe havia tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras de rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 22. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhes respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu
lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Descendência de Naor. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Kemuel, pai de Arã, Kezed, Azu, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taash e Maaca. Gênesis capítulo 23. A morte de Sara. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se, depois, Abraão da presença de sua morta, e falou aos filhos de Het: Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse da sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentado-se no meio dos filhos de Het, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Het, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo:
Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abrão ouvido isso de Efron, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Het 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abrão, na presença dos filhos de Het e todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abrão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Het se confirmou a Abrão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Salmos capítulo 8. A glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Ao mestre de canto segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. A boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Mateus capítulo 4, versos 12 a 17. Jesus volta para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Atos capítulo 5, versos 1 a 16. Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que o mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não seria teu?
e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu: Sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: Porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Os apóstolos fazem muitos milagres. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Assim terminamos então a leitura da Palavra de Deus por hoje. Vamos então fechar com umas palavras de agradecimento ao nosso Deus. Amado Deus Pai, obrigado pela Tua Palavra da verdade. Obrigado pelas coisas que aprendemos hoje. Por favor, ajuda-nos na aplicação da Tua Palavra em nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por aceitar escutar aqui a Palavra de Deus. Por favor, se gostar ou se tem algum comentário, deixa-nos a sua reação a essa leitura, a sua subscrição aqui no canal e ative as notificações para poder receber as próximas leituras diariamente. Voltamos a nos encontrar aqui amanhã.